agora para a nossa aula de História, tá certo? Hoje, sobre as invasões francesas. Nós já vimos em aulas anteriores que um dos motivos pelos quais Portugal resolveu colonizar o Brasil, né, foi porque as expedições guarda-costa, que foram expedições que vieram no ano de 1515, 1516, 1526, essas expedições não controlaram a entrada dos franceses e ingleses, que também vinham a essas terras para explorar o pau-brasil. Tá certo? Então, um dos motivos, né, foi justamente esse, tá certo? Então, mesmo com o sistema de governo geral, que as capitanias não deram certo, depois o rei de Portugal decidiu implantar o sistema de governo geral, mesmo assim, os governadores gerais não estavam conseguindo conter a invasão dos corsários, que eram ingleses e franceses. Então, no ano de 1555, certo, os franceses invadiram aqui no Brasil a parte onde hoje é o estado do Rio de Janeiro. Então, invadiram o Rio de Janeiro com objetivos de fundar aqui uma colônia. Como o Rio de Janeiro fica na parte mais direcionada no sudeste, já próximo para o sul, eles deram nome à França Antártica, por conta da direção do continente Antártida, tá certo? Então, nesse período, essa invasão, eles conseguiram, então a França conseguiu ficar por 12 anos aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, certo? Na Baía de Guanabara. Então, eles invadiram em 1555 e foram expulsos em 1567, tá certo? Eles invadiram o Brasil no governo de Duarte da Costa e foram expulsos no governo de Mendes Sá, juntamente com o seu sobrinho Estácio de Sá, e foi justamente nesse combate, né, na expulsão dos franceses, que o sobrinho dele, Estácio de Sá, veio a falecer. Tá certo? Então, aqui eu mostro aqui esse desenho representando mais ou menos a madeira do pau-brasil. Então, a madeira do pau-brasil era muito visada lá no exterior, né? Ou seja, lá na Europa, pelo valor que a sua madeira tinha, por conter uma tinta avermelhada que lá naquela época era vendida na Europa por um preço muito alto, com o objetivo de tingir tecidos. Então, além de Portugal, outros países também vinham a essas terras como é para explorar o pau-brasil. Então, os franceses fizeram amizade com os indígenas, e os indígenas passaram a mostrar a eles os locais onde melhores poderiam fazer exploração dessa riqueza natural que era o pau-brasil, tá certo? Então, eles ficaram, como aqui a gente pode observar, os navios representando a chegada dos franceses, e aqui as árvores representando a árvore do pau-brasil. Então, a primeira invasão ao Brasil ocorreu no ano de 1555, que foi até 1567. Eles chegaram no segundo governo geral de Duarte da Costa e foram expulsos em 1567 no governo de Mendes Sá, no terceiro governador geral, tá? Então, depois, eles não se conformaram com a expulsão em 1567. Em 1612, eles voltaram a invadir o Brasil novamente, dessa vez não mais no Sudeste, e sim aqui no Nordeste, no estado do Maranhão. Só que no estado do Maranhão eles passaram apenas 3 anos, certo? Então, no estado do Maranhão, eles fundaram a França, eles queriam fundar a França Equinocial. Qual era o objetivo dos franceses no território brasileiro, tanto no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, quanto aqui no Nordeste, no estado do Maranhão? Eles queriam fundar no Nordeste, aqui no Sudeste, uma colônia ao qual deram o nome de França Antártica, com o objetivo de aqui se instalarem para estabelecer comércio com a Europa, através tendo como produto a matéria-prima que era o pau-brasil. E também para amparar, ou seja, para servir de asilo para as pessoas que naquela época eram perseguidas na França.
A mesma coisa, eles, com os mesmos objetivos, eles invadiram o estado do Maranhão, para formar também, aqui eles queriam fundar uma colônia chamada de França Equinocial, com o objetivo de estabelecer comércio com a Europa, tendo como produto a madeira do pau-brasil, e para servir, aqui eles fazerem, ou seja, abrigarem pessoas que estavam foragidas, ou seja, que eram perseguidas lá na França. Tá certo, gente? Então, as invasões francesas ocorreram no Brasil em duas ocasiões. Em 1555, no período de 1555 a 1567, no Rio de Janeiro, no Sudeste, onde eles implantaram a França Antártica, com os objetivos que Tia já falou, né? De explorar o pau-brasil e acolher as pessoas que eram perseguidas naquele país. A mesma coisa, então, quando eles foram expulsos, anos depois, retornaram ao Brasil, dessa vez no estado do Maranhão, onde eles queriam formar uma outra colônia chamada de França Equinocial, também com os mesmos objetivos, certo? Então, no Rio de Janeiro, eles passaram 12 anos e no Maranhão passaram 3 anos, tá certo? Então, a tarefa de vocês é no livro de História, páginas 39 a 43, e no livro de reforço, nas páginas 76 e 77. Tá certo, gente? E assim a gente termina a nossa aula de hoje, não é? Primeiro momento com português e o segundo agora com história, tá certo? Beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser.